Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes. Sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre capitalismo. Sim, um sistema econômico que visa o lucro a qualquer custo. Mas esse sistema econômico predominante atualmente no mundo, cuja sua principal característica se baseia na ideia de propriedade privada, economia de mercado, classe social, trabalho assalariado e acúmulo de riqueza. Mas quando falamos então que ele é um modo de produção que visa o lucro e acúmulo de riqueza, a gente está usando a ideia do senso comum. Sim, mas entenda-se que as suas características de propriedade privada, a ideia de que eu tenho que ter uma posse, um bem, uma casa, uma propriedade em si, a ideia da economia de mercado, em que diz que os preços dos produtos, eles vão ser definidos através do quê? Da lei da oferta e da procura, ou lei da oferta e da demanda. E partindo disso, a gente vai ver que o capitalismo ele faz com que as classes sociais sejam divididas. Ah, professor, então a gente vai ver que o capitalismo ele divide? Sim, ele vai dividir as pessoas em classes sociais. E a gente vai ver com uma grande presença de desigualdade. Mas, porém, o sistema, ele incentiva as pessoas a subirem. Eles vendem essa ideia de que as pessoas conseguem trocar de classe social de forma facilitada. Mas a gente vai ver que eles vendem de que maneira? Falando que se você tiver dedicação, empenho, o indivíduo consegue. Beleza, mas esse sistema ele tem uma falha, ele não visa as particularidades, ele busca a ideia de igualdade, mas esquece da equidade. A gente vai ver que esse sistema, ele gera um pouco de preconceito, porque a gente vai ver que muitas pessoas não conseguem atingir certo patamar. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente vai ver que durante esse sistema capitalista, a gente vai ver que as pessoas, elas vendem a sua mão de obra, transformando-se num trabalho assalariado. E vamos observar também que esse sistema econômico, ele faz com que as pessoas busquem o acúmulo de riquezas. Professor, e esse sistema, como ele surge? Gente, esse sistema, ele surge aí durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, com o renascimento urbano comercial aí durante o século XIII e mais ou menos aí o século XIV para o século XV, surgiu aí na Europa uma nova classe social, em que as pessoas chamaram, aí os grandes historiadores chamaram de burguesia. Essa nova classe social aí buscava o lucro através de atividades comerciais. E durante aí nesse contexto aí surgem também desde banqueiros, cambistas, pessoas que trocavam aí, faziam transposições de dinheiro, eles ganhavam aí, estavam relacionados ao que? A circulação aí, os ganhos dessas pessoas da circulação aí de dinheiro, numa economia que estava em pleno aí desenvolvimento durante esse período. Aí alguns historiadores e economistas aí identificaram aí nessa classe social nova chamada de burguesia e também aí nesses cambistas e banqueiros aí, esses ideais aí que podemos dizer ideais embrionários, primários, prótons aí, que literalmente de um sistema capitalista. Por quê? Eles buscavam lucro, acúmulo de riqueza, controle de sistemas de produção de terras, de posse e também expansão aí de negócios, de vendas comerciais, por exemplo. Então entenda-se que esse capitalismo, por exemplo, ele vai ter um aspecto aí geral aí, por exemplo, principalmente no lucro a qualquer custo. O lucro é o principal objetivo. Claro, capital, dinheiro, os meios de produção. Então, entenda-se que pro sistema funcionar, a gente entende que ele precisa surgir. E como é que ele surge? Através dos meios de produção. O que são meios de produção? Da onde sai o meu produto que eu possa vender, que eu possa sair distribuindo, trocando ele por dinheiro. A gente vai ver que os meios de produção vai ser desde indústrias, terras, máquinas, ferramentas, armazém, transportes, entre outras coisas. Tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que você é seu, pode tocar e você pode vender, é a sua propriedade. Então isso é o meio em que o capitalismo ele faz o seu intermédio. Então a gente vai ver que aquele que tem o meio de produção, chamado de burguês ou capitalista, aquele que a gente chama lá de burguês safado, a gente pode também entendê-lo como capitalista. Porque é dele o meio de produção. E aquele que, professor, o burguês ele tem lá a indústria, mas ele não tem uma coisa, ele não tem a mão de obra. Mas, beleza, professor,
ele tem lá a indústria toda bonitinha ali. Mas e quem vai trabalhar para ele? As pessoas. As pessoas vão vender a sua mão de obra. Ela vende a sua mão de obra, ao vender a sua mão de obra, que ela é comprada por esse capitalista. E essa mão de obra produz o produto que é vendido por esse capitalista. E então a gente pode entender que esses prós e contras estabelecidos aí, entenda-se que a gente vai ver que os contras estabelecidos, desde crises periódicas, crises contínuas desde 1929, por exemplo, com o crash na Bolsa, a queda da Bolsa de Nova York, as desigualdades sociais geradas por esse capitalismo, os monopólios, o que significa um monopólio? Uma empresa só dominando certo mercado, por exemplo, a exploração do trabalho humano que acontece, muitas vezes as pessoas trabalham ali de frequente e não são remuneradas de forma correta, e também uma enorme pressão sobre os recursos naturais. Por quê? O capitalismo, ele quer desenvolver, mas ele esquece que a natureza, ela não é para sempre, uma hora ela acaba. E se as pessoas não plantam, não têm essa conscientização, acaba. E é o que está acontecendo, por exemplo, aí na Amazônia, por exemplo. Mas os prós, a gente vai ver que estamos nesse sistema, o iPhone está aí para isso. Então, assim, a gente vai ver grande disponibilidade de produtos, variedade de produtos. Hoje você, por exemplo, pode comprar um celular de N marcas, pode fazer produtos de N marcas e incentiva a inovação, então desenvolvimento periódico todos os anos e também competitividade aí de preços aí de produtos. Isso faz com que os produtos abaixem, então uma empresa produz, a outra também, então os preços começam a ficar reduzidos. Então, quando falarmos aí cair nas questões, entenda-se que esse capitalismo ele surge aí durante aí final da Idade Média aí no século XV com o surgimento dessa burguesia e também esse renascimento cultural. Mas claro, nós vamos observar também que um dos grandes aí pontos desse capitalismo é que o capitalismo nada mais é do que o lucro a qualquer custo, e as suas características se baseiam na propriedade privada, economia de mercado, classe social, trabalho assalariado e acúmulo de riqueza. Meu povo, na descrição do vídeo nós temos exercício. Beijo, me liga, amo vocês, abraço!